Agora vamos lá. Vamos falar sobre saúde bucal, especialmente sobre o atendimento lá no Barco Hospital Papa Francisco, que atende as comunidades ribeirinhas da região amazônica, com profissionais da área de saúde de diversas especialidades. Além de oferecer cuidado, esperança, amor, eles cuidam da saúde daquelas pessoas que chegam ali muitas vezes num barco distante, precisando de um atendimento. E saúde bucal, gente, é importantíssimo, porque a nossa saúde de fato começa pela boca. A gente hoje recebe a cirurgiã dentista Yolanda Regina Martins, que já está aqui e vai confirmar essa necessidade e importância, né, doutora? Muito Obrigada prazer. pela sua presença aqui Nada, com a eu que gente. agradeço. Vamos sentar? Com certeza, Que aí a gente já Cláudia. conversa um pouco sobre saúde bucal e sobre o trabalho lá no Barco Hospital certeza. Papa Francisco. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Esse ano foi a 5ª missão que eu participei. Uau! Isso, já participei em 4 missões no Pará. E esse ano eu fui para o Amazonas, né? Saindo de Manaus, no barco São João 23, e foi uma experiência espetacular. Eu imagino, porque você já fez 5, né? Com Se não tivesse sido certeza. espetacular, ela não teria ido e voltado. Com O certeza. que com mais certeza. te marcou, assim, desde a primeira expedição? Então, as coisas depois a gente acaba pegando o ritmo, né? Mas o que foi mais impactante para mim foi mesmo a questão da situação bucal das crianças, né? A gente nas grandes metrópoles, eu sou do Rio de Janeiro, e a gente procura trabalhar muito com prevenção, né? E nas comunidades ribeirinhas, por serem comunidades destacadas, eles não conseguem trabalhar com prevenção, né? Então, você chega para uma criança e você explica a ela que ela tem que escovar o dente pelo menos 3 vezes ao dia. A criança não sabe disso, né? A criança acha que tem que acordar, escovar o dente e é a vida que segue. E com isso, a gente vê quadros graves de cárie, né? Inclusive até cálculo dentário, né, que a gente Cálculo dentário. a gente chama popularmente de tártaro, né? Que é a presença daquela placa bacteriana mais dura, né? E em crianças, a gente vê isso em crianças. E infelizmente, se tivesse um trabalho de prevenção, isso não aconteceria, Com Cláudia. certeza. E dor de dente, se é que você já teve um dia, é algo desesperador, Com né? certeza. Dor de dente, depois da dor do parto, é a pior dor, né? Olha, Porque é uma situação que, às vezes, para que a dor melhore, você tem que tirar a causa, né? E para tirar a causa, você tem que ter acesso a um dentista, né? A saúde, a questão da saúde básica em geral, né? agora, você falou das crianças, mas eu penso que os idosos também muitas vezes ficam em situações muito complicadas, né? Porque certeza, aí é uma Cláudia. vida sem a prevenção. Com E certeza. sem um atendimento, porque assim, a gente numa grande cidade, às vezes você tem um probleminha, você vai lá, faz uma obturação, aí tem uma infiltração na sua obturação, o dente tá incomodando você, vai lá e conserta, mas não tem dentista naquela região toda, porque quando a gente fala região, é uma região zona que Enorme. abriga várias comunidades, né? Sim, então, com relação aos idosos, a gente encontra muitos idosos com diversas ausências dentárias, porque a cultura do eu tem uma questão de uma oportunidade, faz as extrações, tira os dentes, e muitos idosos com diversas infecções orais por conta disso, do dente ir quebrando, esfarelando e ficar só aquele restinho. O que você falou, a questão de ser muito longe, essa última expedição que eu participei, nós fomos para uma comunidade que ficava a 40 horas de Manaus. Uau! E nós paramos em uma comunidade que ficava a 3 horas da cidade, mas da comunidade grande, né, a cidade mais próxima. Então você vê a situação, a dificuldade. A pessoa sai do seu local de moradia para buscar algum atendimento médico, odontológico, precisa enfrentar de 3 a 4 horas naqueles barcos pequenininhos, né, que são popularmente conhecidos como voadoras, rabetas, para chegar nisso numa situação muito triste, Cláudia. Mas, graças a Deus, né, o nosso Papa veio com essa ideia e a nossa associação, ela acolheu e a gente tenta. Somos uma gotinha no oceano, mas tentamos. E faz a diferença, Com viu? certeza. Você que já esteve lá várias vezes, você deve ter tido um retorno muito forte, né, das pessoas que foram atendidas e que depois te encontraram novamente, e tanto Sim, você quanto Cláudia. os outros médicos. Sim. O que essas pessoas mais falam sobre esse trabalho? Então, eu tive a oportunidade, como são muitas comunidades,
é muito difícil que os mesmos voluntários repitam naquele mesmo lugar. Mas comigo eu tive a graça de ir 2 vezes numa mesma comunidade. Uma em 2019 e outra vez em 2022, né? E quando algumas pessoas souberam que eu ia, eu ganhei de presente farinha, tapioca, açaí, e foi uma coisa tão boa. Eu encontrei uma garotinha, que eu tinha atendido ela pequenininha, né? E ela veio me mostrar que ela escova o dente todos os dias. Isso, pra mim, é uma felicidade imensa, principalmente porque eu tenho uma filha de 3 anos, então você vê isso é muito feliz. Eu fico muito feliz. Eu imagino. E é tão importante que esse trabalho não pare. Com Pelo certeza. contrário, que continue e que cresça, não é? Sim, que cresça. Olha, essa última missão que eu fui, o barco, o São João 23, ele é muito maior do que o Papa Francisco, né? Tem uma capacidade de 4 consultórios. E lá, eles conseguiram comprar um raio-x portátil, um aparelho de raio-x portátil, com as doações que eles recebem, né? E isso, pra mim, eu falei, poxa, eu não tenho no meu consultório um aparelho de raio-x portátil, e lá tem, é uma coisa que facilitou muito o nosso trabalho. Então, assim, é muito importante que as pessoas continuem fazendo essa doação. E olha, a doutora está falando de um detalhe num dos consultórios odontológicos. Agora, os barcos, eles são equipados com tudo que você puder imaginar. Tem verdadeiro centro cirúrgico Com montado certeza. dentro dos barcos, né? Você tem mamografia, Sim. ultrassonografia, não falta absolutamente nada. Então, assim, médicos de todas essas especialidades são convidados a participar desse projeto, que é a coisa mais linda do mundo. Maravilhoso. E a gente que não é da área da saúde deve participar com a nossa doação. Tem gente que fala, mas eu não vou doar porque eu tenho muito pouco para doar. É qualquer coisa, gente. É um pouquinho. É aquilo que você pode. Ai, Cláudia, mas eu só posso esse mês R$10. Doe R$10. Será muito bem utilizado e fará muita diferença, não é verdade? Com certeza, graças às doações, hoje a gente consegue desenvolver um trabalho muito melhor. Setor de oftalmologia, eu fiquei impressionada com o centro cirúrgico oftalmológico, né? Tem microscópio para fazer microcirurgias. A oftalmologista dessa missão atendeu muito, fez cirurgias de pterígio, só não fez de catarata porque não tinha as pinças, né? E com a nossa doação, a gente vai conseguir comprar se Deus quiser. Mas com toda certeza, agora, nesse minuto, você já pode começar a doar, tá? Ajude o barco através do... Cadê? Não tá aqui. Cadê? ajudeobarco.com.br. ajudeobarco.com.br. Você entra nesse site, ajudeobarco.com.br. E você depois pode procurar também nas redes sociais, porque você vai encontrar todas as imagens, o que acontece. É a coisa mais linda. E quando você ajuda, você já começa a ser abastecida e abastecido de informações, com fotos de tudo que anda acontecendo nas expedições, não é verdade? É verdade, com certeza. Olha, eu vou voltar já para a gente continuar nosso bate-papo e vou abrir um pouquinho também para ajudar as pessoas, porque a gente fala muito do Barco Hospital Papa Francisco, do São João 23, mas a gente não pode esquecer que o Brasil é esse país gigante em alguns lugares, as pessoas estão precisando de um retorno em relação ao problema que elas estão passando. Sim, e nesse claro. caso em relação à saúde bucal. Então vou abrir perguntas À vontade. relacionadas à sua área. Se você tem alguma pergunta para fazer, gostaria de perguntar para uma dentista, fique à vontade, que a Yolanda volta aqui comigo já em 3 minutinhos. Eu volto, tá bom? Tá ótimo, Cláudia. Então vamos lá. E estamos juntos no Vida Melhor. Boa, Paulinho. Vamos lá, doutora Yolanda, vou abrir para as perguntas, tá? Tá ótimo, Cláudia. Você que está aí querendo tirar alguma dúvida em relação à saúde bucal, fique à vontade para perguntar. Com certeza. A primeira diz assim: olá, tudo bem? Meu netinho tem 2 aninhos e já está com quase todos os dentinhos. Eu fico em dúvida se já leva ao dentista ou se ainda é cedo demais. Quando deve ser a primeira visita ao dentista? Então, a primeira visita ao dentista é nesse momento onde a criança já está com todos os dentes na boca. Para quê? Mesmo que a criança não tenha nada para fazer, para a criança já ir se acostumando com aquele ambiente, né? É aí que começa a prevenção. E aí depois, se nada te precisar fazer, a cada 6 meses, para fazer uma profilaxia e a partir da idade certa, a gente começar a aplicação de flúor.
Perfeito. Antigamente, quando os meus filhos eram pequenininhos, existia uma coisinha chamada selante. Ainda Sim. existe hoje? Existe, existe. É usado? É usado. A gente costuma usar mais quando a criança tem as fóssulas dentais, né? Aquele buraquinho que tem no dente natural, a anatomia do dente é muito profunda, então a gente coloca ali só para evitar cárie. Uhum. Né? Mas não é necessário. Não é necessário. Tá. Agora, curiosidade, aproveitando a pergunta da nossa telespectadora que falou do Sim. netinho de 2 aninhos, você tem uma filhinha de 3 aninhos, como é que faz para criança escovar o dente 3 vezes ao dia? Porque elas fogem, né? Elas não querem. É confuso, com certeza. Então, a gente tem que fazer isso de forma lúdica. Nem que a gente comece com uma musiquinha, explica o bichinho da cárie, né? Então, de forma lúdica e com muita paciência. É muito difícil, mas com muita paciência a gente consegue. E muito importante que a última escovação do dia seja feita pelos pais ou pelos cuidadores. Que a criança ela ainda não tem autonomia para escovar o dente daquela maneirinha certa. E para a criancinha pequena, no caso, o netinho dessa telespectadora, a pasta de dente tem que ser sem flúor. Francisca Albertino, sinto um odor desagradável ao passar fio dental na região onde tem uma coroa. O que poderia ser? Então, isso aí há a possibilidade de ser uma desadaptação da coroa. Ou seja, a coroa ela não está muito adaptada ao dente. Então, fica um espaço ali entre a gengiva e a coroa, e isso aí vai acumulando alimento, não consegue higienizar direito, esse acúmulo aí causa mau odor e pode causar, inclusive, uma infecção local. Então é importante que, se isso persistir, que você procure um cirurgião dentista para que isso seja sanado, né? Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Por que algumas pessoas têm mais cáries que outras? É só a genética ou tem a ver com a alimentação? Com certeza tem a ver com a alimentação. Mas tem a ver com a genética também? Também, exatamente, tem sim. É a questão do nosso sistema imunológico, né? Algumas pessoas têm um sistema imunológico mais forte que as outras, mas com relação à alimentação, isso aí é o que mais, maior fator da presença de cárie é a questão da cultura alimentar, né? Quem come muito doce, muito carboidrato, tem uma propensão maior a ter cárie. Por isso a necessidade da prevenção, escovação e uso do fio dental, Cláudia. O uso do fio dental é muito importante. Se você tem uma boa escovação e faz uso do fio dental pelo menos uma vez ao dia, não há necessidade de usar enxaguatório bucal. Claro, é um a mais, mas fazendo tudo direitinho, com certeza não vai ter cárie. Perfeito. Essa já respondi, né? Porque algumas pessoas têm mais cárie que outras. O trabalho do Barco Hospital é lindo, parabéns. Minha dúvida é, percebo que minha gengiva sangra um pouco de vez em quando ao escovar os dentes. Isso é algo normal ou é um sinal de que devo me preocupar? Com certeza deve se preocupar. O sangramento gengival, ele nunca é normal. Qualquer sinal de sangramento é sinal da presença de algum tipo de infecção. Então, o ideal é que você melhore a sua escovação, passe o fio dental e tenha um acompanhamento profissional, né? Porque isso pode ser o primeiro sinal de uma doença mais grave. E as doenças graves na boca, elas são graves mesmo? São graves mesmo, É verdade que tem uma bactéria que pode ir para o coração? Então, em excesso, ela pode cair na corrente sanguínea, sim, e causar uma endocardite bacteriana. Olha lá. A Bruna Melli está dizendo, doutora, tenho 45 anos, não tenho cárie, mas tenho muito tártaro. Por que isso ocorre? Então, a formação de tártaro também é uma questão genética. Algumas pessoas têm uma propensão maior a ter a formação de tártaro. Pode ser por conta de uma escovação deficiente, né? A ausência do uso de fio dental e também por conta da questão também alimentar. Então, assim, procurando também um profissional, fazendo acompanhamento, isso pode ser revertido, né? Inclusive fazendo com um profissional, fazendo as raspagens, né? No período certinho, isso diminui bastante. A Nayara Rocha está perguntando se as crianças precisam usar fio dental. Então, a questão, enquanto a criança está com a dentição decídua, né? Que são os dentinhos de leite, o importante de passar fio dental é também por conta de você acostumar a criança a fazer isso. Mas para educação, Para educação, exatamente. Porque elas têm muito espaço, pelo menos o meu neto tem muito espaço entre um dente e outro. Ele sempre quer. Eu quero fio dental, mas assim... Entra e sai. Entra e sai, né? A criança, aquele dentinho dela,
ele vai permanecer do mesmo tamanho. Mas as bases ósseas, né, a mandíbula e a maxila, elas vão crescer. Então, os espaços, eles vão aumentando. E o ideal mesmo é começar a passar o fio dental com frequência quando a criança entra na idade da dentição mista, que é quando vão caindo os dentes de leite e crescendo os dentinhos permanentes. E você falou uma coisa muito importante. O meu neto tem muito espaço entre os dentes. Muitas pessoas têm muitos espaços entre os dentes e acham que não é necessário passar o fio dental. Isso não existe. É necessário sim, porque só o fio dental, ele vai limpar ali dentro da gengiva, naquele pedacinho em que a gengiva, ela só está em contato com o dente, mas não está colada no dente. Então, o fio dental tem que entrar, tem que abraçar o dente e tem que sair. Isso é muito importante. O jeito certo de passar fio dental é importante, né? Com certeza, com certeza. O fio dental ele tem que fazer aquela voltinha. Isso, o fio dental ele tem que entrar no mesmo espaço 2 vezes. Ele entra, limpa um dente, entra novamente e limpa o outro. Perfeito. Mariana diz, doutora, sofro com halitose, isso é terrível, até me afasto na hora de conversar com as pessoas. Já tentei de tudo e nada adianta. O que fazer, doutora? Então, o problema da halitose, ele tem que ser investigado e às vezes até por uma equipe multiprofissional. A halitose, ela pode vir da não escovação da língua, porque algumas pessoas ainda têm o costume de não escovar a língua. E a língua, ela é pilosa, né? Então, é igual um tapete. Se você não varrer, a sujeira vai entrar ali e vai ficar. E também algumas pessoas têm problemas estomacais, né? E que causam halitose. E também restaurações mal adaptadas, cárie oculta, a gengivite, a periodontite. Então, isso, se você já tentou de tudo, o ideal é que você vá a um profissional, vá ao dentista, que se o dentista notar que ele não consegue resolver, ele vai te encaminhar para um gastro ou para um otorrino, porque existe os casos de cásios, são aquelas bolinhas duras que ficam presas na garganta, aquilo ali também dá halitose. E é o otorrino que resolve. Okay. Voltando ao assunto de escovação da língua, hoje em dia existem umas escovas de dente que tem umas sardinhas na parte superior, né? E se você escova, ela já automaticamente passa na língua e faz uma escovação. Essa escovação basta? Não. São os raspadores, né? O ideal é que, após a escovação dos dentes, ainda com a boquinha suja de pasta, a gente pega a escova, coloca a língua para fora e faça um trabalho de varredura mesmo, como se estivesse tirando, e faz o vai e vem e depois faça a varredura para poder expulsar os restos de alimentos. Perfeito. Próxima, doutora, qual é a melhor forma de tratar aftas? Costumo ter bastante, pode estar indicando algo na minha saúde? Sim. A afta, ela pode ser uma lesão que apareça na boca por vários fatores, né? Um dos fatores é a acidez estomacal, né? E outros fatores pode ser uma afta traumática, como também muitas outras coisas podem causar. O uso de aparelho ortodôntico. A melhor forma de tratar a afta é fazendo uso de pomadas à base de corticoide, né? Mas isso aí também, o ideal é que se você tem um problema recorrente de afta, que você procure a ajuda profissional para que possa ser descoberto o motivo disso. Né? Algumas pessoas têm afta por estresse, né? E outras por problemas estomacais, então também. O ideal é procurar uma ajuda profissional. Por que a gente tem afta, não todo mundo, obviamente, quando come abacaxi? Por conta da acidez, aumenta a acidez estomacal e acaba acontecendo essas úlceras. Mas é tão rápido assim? Eu, por exemplo, como um pedaço de abacaxi, minha boca já fica meio cortadinha. Com certeza, por conta da sensibilidade da mucosa oral. A mucosa oral é muito sensível. Okay. Beatriz Santos, obrigada pela sua pergunta. A Judete quer saber, é necessário raspar a língua em jejum? Com certeza. Antes de escovar os dentes, antes de tomar café, antes de qualquer coisa? Não, antes de escovar os dentes, não. É necessário que seja feita a escovação dos dentes e da língua, mesmo em jejum. Durante a noite, a nossa salivação ela cai. Então, o acúmulo de bactérias é muito maior. Por isso que quando a gente acorda, tem o famoso bafinho matinal, né? Aquele gostinho ruim na boca, aquele cheirinho de guardado. Por isso que é importante que seja feita a escovação antes e após o café da manhã.
antes e após. Não pode escolher um só, não. Não é tomar o café e depois escovar. Senão, imagina, você está engolindo um monte de bactéria Ó. que ficou ali fazendo a festa durante a noite. Credo. Vamos Pois para é. a próxima pergunta, gente. Obrigada, Judete. Karina Santos, olá, boa tarde. Quais alimentos ajudam a manter os dentes saudáveis? Então, eu vou dizer para vocês quais alimentos que não ajudam a gente a manter os dentes saudáveis. Os doces, carboidratos. Carboidrato, ele vira açúcar, né? Então, assim, se a gente puder diminuir o consumo de açúcar, o consumo de doces, o consumo de carboidrato, isso ajuda bastante na higiene oral. Aí vem aquela pergunta, a gente que tem filhos e netos pequenos. Ah, minha filha, minha neta, meu neto não quer deixar de comer doce. O que eu faço? A gente não precisa privar as nossas crianças de comer doce. E sim, dar o doce na hora certa. Sempre após a alimentação, porque após a alimentação, eles vão escovar os dentes. Então, não é proibir a criança de comer doce, mas é diminuir a quantidade, dar na hora certa e sempre após o consumo de doces, alimentos cariogênicos, que a gente faça a escovação. Perfeito. Tem gente que diz que, na ausência da escovação, uma maçã vai bem. Isso é verdade? Claro que não. A maçã, ela tem frutose e a frutose é açúcar. Tá vendo, minha gente? Edna Cardoso, é verdade que um problema dental pode provocar doenças cardíacas? Então, foi aquilo que a gente já falou. Isso, de um modo geral, você diz que... A gente fala, problema dental, vou ter uma cárie e vou ter um problema no coração. Não, não é assim. Isso tudo depende de vários fatores. Mas sim, as bactérias, elas podem cair na corrente sanguínea e causar problemas cardíacos, como problemas em qualquer parte do corpo. Joia, obrigada, Edna, pela sua pergunta. Gente, tá bom demais. Eu fico feliz que vocês participam do programa. Isso é muito maravilhoso. E mais uma vez, muito obrigada, Yolanda. Nada, querida. A Carolina Salatiel está dizendo, doutora, meu netinho tem apenas 4 anos, mas já apresenta mau hálito, mesmo escovando os dentinhos dele. O que fazer? Que a gente já devia falar. Pode ser por conta da má escovação da língua, que é normal com crianças. Às vezes a gente deixa o nosso filho escovar os dentinhos sozinhos e a criança não escova a língua. Então pode ser por conta disso, também pode ser por conta de problemas digestivos. Então o ideal é que converse com a pediatra dele. Tenta começar a escovar os dentes dele pelo menos uma vez ao dia. Não resolveu? Peça a orientação do pediatra. Perfeito. A Rafaela Joana está querendo saber se é normal a gengiva ficar inflamada na região da coroa. Não, não é normal. Se a gengiva está inflamada na região da coroa, é porque a coroa ela está mal adaptada e está havendo um acúmulo de alimentos no local. Então, o ideal, mais uma vez, procurar uma ajuda do profissional. Maravilha. Próxima pergunta, vamos a ela. Diz, doutora, minha vida é corrida, às vezes não dá tempo de escovar os dentes. Qual o período do dia que não pode faltar a escovação? À noite? Sim, é muito importante que a gente escove os dentes sempre antes de dormir. Jantei, escovei o dente, fiquei ali 1, 2 horas acordada, não comi nada, antes de dormir, escova o dente de novo. Isso, para a gente poder diminuir ao máximo a quantidade de micro-organismos na boca, para que durante a noite a gente não acumule mais bactérias ali e acabe gerando uma propensão maior à cárie. Muito bem. A Ivani Lopes está perguntando, boa tarde, doutora e Cláudia. Há dentistas que são contra enxágue bucal. Depende da fórmula? Obrigada. Sim, não é nem a questão de ser contra enxaguatórios bucais. O que os dentistas são contra os enxaguatórios bucais que contêm álcool, né? A mucosa oral, ela é muito sensível. E os enxaguatórios que têm álcool, eles podem sim lesionar a mucosa oral. E a questão também tem pessoas que tentam substituir a escovação pelo uso do enxaguatório. Ah, minha vida corrida, eu não consigo escovar, vou ali, pego o enxaguatório, dou uma bochechada e tá tudo bem. Não, enxaguatório é um complemento, mas não faz o papel da escovação, não substitui. Tem que escovar dente. Com certeza. Não tem escapatória, tá? Pois é. E importante também é que o dente seja escovado e que a escova ela esteja em boas condições. Ah, bom você falar sobre isso, porque tem gente que usa aquela escova de dente que já tá toda torta assim e não troca e usa a vida inteira mesmo. Não escova nada. De quanto em quanto tempo, normalmente, a gente precisa trocar a escova? A gente coloca aí o tempo de uns 3 meses, né? Que seria uma média, mas o ideal é que a escova seja trocada sempre que ela não for mais efetiva, ou seja, tá com as sardinhas viradinhas para fora, a escova tá lá, ela só vai servir para fazer espuma e não vai escovar. Ivani quer saber se o chiclete sem açúcar causa problema. Não causa problema nenhum, só ao aparelho ortodôntico. Como ortodontista, eu falo,
Quem tem aparelho não pode mastigar nenhum tipo de chiclete, senão isso vai causar um problemão, gruda no aparelho e faz aquela festa. Então, mas pra quem não usa aparelho, Pode chiclete mastigar, sem açúcar. sem problema nenhum. E que bom que ele existe, né, gente? Ah, com certeza. Bom dia, saliva demais é normal? É normal e é bom. É bom, né? Porque ajuda bom. pra que a gente não tenha problemas de cárie. Com certeza, e também ajuda na digestão. Que bom. Gente, são muitas perguntas. Eu fiquei aqui curiosa pensando o que os pacientes lá das comunidades ribeirinhas mais perguntam quando eles chegam no consultório do dentista, né? O que eles mais perguntam? E sim, com relação à escovação. Tem muita pergunta. Alguns chegam para mim perguntando como escovar o dente. Porque eles têm, assim, a gente tem essa dificuldade de orientação lá, né? Então, a pessoa às vezes não sabe, a pessoa acha que é só vai e vem. Ah, doutora, eu escovo o dente, mas meu dente nunca fica limpo. Sempre fica com aquela massinha. Ou então, como é que eu faço para tirar o amarelado dos dentes? Né? Muitas vezes aquele amarelado é devido ao acúmulo ali de micro-organismos, fica aquela placa bacteriana. Isso é uma das maiores perguntas. Como eu faço para tirar o amarelado do dente? E, doutora, estou escovando meu dente certo? Como é que a gente escova o dente certo? Eu adoraria ter um dentão aqui, uma escova para mostrar. A próxima vez você traz, hein, doutora? Com certeza. Mas como é que a gente escova o dente? Qual é o movimento que a gente faz com a mão? Então, para as crianças, a gente costuma ensinar a escovar o dente com a técnica da bolinha, né? Que vai fazendo as bolinhas, né? Sorrir, bolinha, bolinha. Por quê? A bolinha faz esse movimento de varredura, né? Mas para nós adultos, o ideal é que o movimento de vai e vem, ele ocorra no local onde a gente morde, né? Na parte oclusal da mordida. O movimento de vai e vem conta ali até 10, devagar, em cima, embaixo, do lado do outro. E nos locais, nas superfícies, né, que fica em contato com a língua, em contato com a bochecha, seja feito exatamente a vassourinha, né? Que a gente vai expulsando o alimento de dentro da gengiva para fora do dente e atrás também. Isso é muito importante. Aqui na frente a gente tem a dificuldade de varrer, né? Que faça o vai e vem assim. E uma das coisas mais importantes é que escove a língua. E use o fio dental. Com certeza. Doutora Yolanda Regina Martins, ela está no yolanda.regina Martins. E eu queria mais uma vez te convidar para ajudar o Barco Hospital. Sua contribuição à humanidade. Com certeza. As pessoas precisam de você. E com qualquer valor. ajudeobarco.com.br. Mais uma vez, por que é tão importante doar para o Barco Hospital, doutora? É muito importante porque é através das doações que a gente consegue fazer a compra dos insumos, né? O material que vai ser feito a restauração, o material que vai ser feito a cirurgia, né? Os equipamentos, a manutenção. Isso é muito importante, porque tanto quanto nos hospitais que ficam na nossa cidade, nos nossos consultórios, a gente precisa de manutenção, precisa de insumos. E lá também. Nessa última missão que nós fomos, nós fizemos mais de 400 atendimentos só nos consultórios odontológicos, né? Foram muitas cirurgias, então você imagina a quantidade de material que a gente gasta. E o material médico e odontológico não é um material barato. Pelo contrário, né? E o que você diria para as pessoas que já doaram, para aquelas que são doadoras? A gente agradece e que faça a divulgação desse nosso trabalho. Boa! Porque quanto mais divulgar, mais pessoas vão conhecer, mais pessoas vão querer ser voluntárias e mais pessoas vão contribuir. Maravilha. Então, olha, faça aí a sua parte, ajudebarco.com.br. Doutora Yolanda, muito obrigada. Foi uma alegria te receber. Igualmente, olha, prazer, tá, Cláudia? E bom retorno, você volta para o Rio de Janeiro? Volto ainda hoje. Amanhã é dia de trabalho. Leva meu beijo. Amanhã é dia de trabalho, porque hoje é feriado. Hoje é feriado no Rio, pois é. Olha, o Rio de Janeiro tá com feriado, gente, desde a quinta-feira. Sim, foram 5 dias de feriado. Olha que delícia, né? Com certeza. Então, aproveite seu feriado e bom obrigada, retorno pro Rio, Cláudia, tá bom? um prazer. Leva o meu carinho lá pra minha cidade. Pode deixar, querida. Tchau.